acabando pra ele, chega Nezuko mandando a famosa... E assim a Nezuko desperta seu novo poder. E parceira, a mulher tá pica demais. E antes que alguém fale que estão sexualizando ela só porque a mulher cresceu mais, sendo que já aconteceu isso antes, só que o processo invertido, eu não preciso nem falar o que fizeram com o coitado do Escanor, né? Que de um senhor fofinho foi pra um tremendo gostoso. O coitado não sobrou nenhum decote como a Nezuko. Então família, sério, vamos se importar com algo mais importante do que 2 pares de peito, por favor. E vamos focar em como a Nezuko tá pica demais. A Nezuko tava tão forte que ela tava dando um pau na mulher. O único problema é que ela quase se transformou num Oni ruim e partiu pra cima de uma pessoa pra comer ela. Mas por sorte o Tanjiro chegou a tempo. Ó, cachorrinho! E quando a mulher viu uma oportunidade, começou a ir pra cima dos dois pra cacetar eles. Até que chega o rei do drip, metendo aquele teleporte. Ué, tá bravo? Não. Então por que perdeu a cabeça? Enquanto isso, o Tanjiro tava lá tentando acalmar a Nezuko, metendo a canção pra ela. E a garota sentiu tanta música que virou até um bebê de novo. E voltando pra luta deles, o Zui estava discutindo com a Daki, pois ela era muito fraca pra ser um Lua superior. E a mulher ficou tão bolada com o assunto que eles estavam tendo que começou a chorar que nem criança. E aí que o Zui percebeu uma coisa, que ela tava muito tempo sem cabeça e ainda estava viva. Até que do nada, ela mete o gritão. E aí brota o moleque das costas dela. E o Zui vai pra cima. E leque, ele não sofreu nenhum arranhão. E sim, família, esse é o Lua superior. E aí, parceiro, você gosta de mulher? Sim, eu amo tanto que tenho até 3. Blé, que nojo! E assim se inicia a luta dos homens. E moleque, aí a gente vê a diferença de um Lua superior pra um Oni normal. Porque com um simples ataque, o cara já destruiu uma casa inteira. E o Zui, percebendo que o cara era forte, já pensou no que o Hashira que ele mais respeitava faria no lugar dele. O que será que o Rengoku faria aqui no meu lugar? Batia! Partiu, churras! É isso! E aí, família? Partiu um churras na minha casa? Você acha que eu vou no churras de quem arrancou a minha cabeça? Aí vacilei. E assim eles começam a luta frenética. O Zui e Tanjiro versus Gil e Zenitsu e Inosuke versus Daki. E nessa luta a gente percebeu o quanto o Tanjiro evoluiu. Onde mesmo machucado, ele não deixou acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Rengoku. Ele ficou do lado do Zui o tempo todo defendendo ele. O Zui já estava ferido na cabeça. E pra piorar, esse ferimento tinha sido envenenado pela espada do Gil. Mas mesmo assim, o Zui continuou lutando até o fim. Respiração do Drip. Primeira forma. Ele soltou tantos fogos, mas nem sequer se importou com os cachorrinhos. Até que durante a luta, chegou uma das esposas do Zui, lançando um monte de kunais na direção do Gil, que quando enfincou nele, impediu sua regeneração com algum tipo de veneno. E quando o Tanjiro e o Zui foram cortar o pescoço dele, o filho da mãe parou todas as espadas. E pra piorar, o cara ainda pegou a mina do Zui. Mulheres só brincam com o coração dos homens, e por isso você vai morrer. Meu Deus, o cara é muito incel. E quando a gente achou que o cara ia fazer um chá de sumiço na mulher, Tanjiro fez uma mistura de respiração. E foi rapidão salvar ela. E tipo assim, eu fiquei pensando, como é que fufa essa respiração aí? Tipo, cada pulmão respira de uma maneira diferente. E assim eles começam a fazer algo diferente na luta. Enquanto o Zui segurava o incel, Tanjiro vai ajudar os dois a lutarem contra a mulher. Afinal, eu esqueci de avisar, mas eles só morrem se os dois ficarem sem cabeça ao mesmo tempo. E assim do nada o Inosuke pensa num plano. E bem, eu nunca pensei que o Inosuke podia pensar num plano. E o principal, ele dá certo. Aí, traquinas, eu tenho um plano. Ué, qual? Cai pro pau! Que plano de merda! Qual é a gasosa? Sabe qual é o som da motosserra? E assim o Inosuke pegou a cabeça dela e saiu correndo pra ninguém recuperar. Mas aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Gil deu uma facada no coração do Inosuke da maneira menos inesperada possível. E quando a gente olhou pro lado, a gente viu o Zui caído sem um braço, onde aparentemente ele morreu com o efeito do veneno. E não já dando merda o suficiente, ele solta um ataque que leque quase pegou no Tanjiro, mas por sorte o Zenitsu salvou ele. Só é triste que ele não conseguiu salvar uma cidade inteira. Sim, com apenas um ataque, o cara destruiu tudo. Mas por sorte as mulheres do Zui evacuaram a cidade inteira durante o combate. Só é triste que depois da luta ninguém mais vai ter casa pra morar, mas acontece. E mano, o Tanjiro ficou desesperado quando viu o estrago que aconteceu. E ele só se acalmou quando viu a Nezuko, até que... Carai, mano, você tá vivo? Moleque, o Gil começou a humilhar o garoto de todas as formas. Pobre garoto, você tá tão na merda quanto eu. Fala pro pai, vai. O garoto machucou seu coração. A gente é legal com as minas e elas tratam a gente feito merda. Você sabe do que eu tô falando, né? Realmente, esse cara é muito incel. E o motivo do Gil ter humilhado ele é por causa que o Tanjiro não tinha força suficiente pra proteger sua irmã e nem seus amigos, diferente dele. E mesmo depois de humilhar o Tanjiro, ele começa a torturar o garoto, quebrando o dedo dele. E quando o Tanjiro percebe que ele vai matar a irmã dele de qualquer jeito, ele saiu correndo. E né, eu acho que é meio que óbvio que o Gil não deixou. E quando ele tava falando com o Tanjiro, do nada o moleque levanta a cabeça. E acontece isso. Qual é o problema? Não vai proteger seus amigos? Bom, tava só me preparando. Later. E leque, essa cena foi muito
pica! Quando o Gil achou que tinha chance de atacar o Tanjiro, ele percebeu que estava fraco, porque o Tanjiro tinha ficado uma kunai envenenada na perna dele, que ele tinha pego quando tinha saído corrido com a Nezuko. E moleque, o Tanjiro meteu uma espadada no pescoço dele. Ficou numa luta monstra pra cortar. E quando a mulher da faixa foi se meter na luta, chegou o grande Zenitsu, metendo sua nova técnica secreta. Inspiração de Hokage. Minato Namikaze! Sim, família, o Zenitsu tinha uma técnica secreta. Enquanto isso, Tanjiro e Gil estavam no estilo luta God of War. Mas no fim das contas, Gil tinha mais força que o Tanjiro. E quando ele se soltou, saiu correndo pra dar um golpe nele. E quando ele tava prestes a acertar... Sim, leque. O cara tá vivo e mais dripado do que nunca. Que comece a festa! Vem pro pau! 1, 2, 3, 4! Fidget Spinner! E mano do céu, essa temporada já superou a animação do filme da primeira temporada há muito tempo. Mas agora, meus amigos, ficou surreal o nível de detalhe e qualidade que essa luta tem. Os caras mandaram até um skate no meio da luta. Meteram até um Jojo Reference. Muda! Ora. Muda! Enquanto isso, o Zenitsu estava tentando de tudo pra cortar o pescoço da mulher lá. E quando ele achou que não ia conseguir, chegou o nosso porcão, metendo já lapara no pescoço dela. E bem, família, ele não tinha morrido, porque já que ele é quase um animal, o moleque consegue mudar a posição dos órgãos. E por isso o Gil não acertou nenhuma parte vital. E durante o combate do Uzui contra Gil, Tanjiro viu uma oportunidade de atacar o pescoço dele. E quando ele tava prestes a cortar o pescoço dele, Gil fura o queixo dele, impedindo que ele cortasse. Mas Tanjiro tava com tanto sangue no olho, e quando ele tava prestes a perder a força de atacar o cara invoca o demônio interior e corta o pescoço dele. Enfim, família, os humanos ganharam. Ou era o que a gente esperava, porque o Tanjiro começou a ter um ataque de asma. E pra piorar ainda mais, do nada o corpo do Oni explodiu todo mundo. E mais um pouco da cidade, já não bastava antes. E assim que o Tanjiro acorda após a explosão, o moleque não tava conseguindo nem andar. E aí a Nezuko faz um favor pra ele e pega ele no colo, pra ele ver como é que o pessoal tava. E meio que o Zenitsu ficou com a perna toda quebrada após o ataque dele. E o Inosuke tava quase morrendo por causa do veneno. E aí a Nezuko, vendo a oportunidade, aproveita a situação. Sim, família, o fogo da Nezuko tem propriedades curativas. Enquanto isso, o Uzui tava como? Então esse vai ser meu fim. Queria morrer com mais drip. Aperta o número 1, liga. Puta vida! E assim, pela primeira vez, geral fica vivo numa batalha. Menos os irmãos Onis, que terminaram morto e discutindo por motivo de um ser fraco e inútil e o outro ser feio pra caralho. E no final das contas, Tanjiro chegou metendo uma de psicólogo e fazendo os dois se resolverem no além. Qual é, mano? Por que a gente tá indo pro fogo se do outro lado tá de boa? Sei lá, garoto. Se vai reclamar, desce do meu ombro e vai andando sozinha. E agora, família, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Comenta alguma coisa bem aleatória aí, só pra engajar mais